Olá, ser humano, aqui é o Adriano Augusto falando. Muito obrigado por estar aqui assistindo a mais um vídeo. Veja, exclusivamente aqui nesse canal ou em canais que tratam sobre leitura, sobre livros, sobre idiomas, enfim. É importante ressaltar que o livro, como diz Julius Paiotti, ele não passa de um instrumento. Só que é um instrumento preciso, necessário, tá? Para, obviamente, organizar os pensamentos do nosso cérebro. Mas onde você vai buscar a tua experiência, onde você desenvolve o seu intelecto, é através dos livros, mas é de encontro com a realidade. Por isso que ler não é passivo. O ato de ler é uma atividade, é algo ativo. É após o tempo de vida que você vai vivendo, que você vai lendo, você vai ter aquelas experiências de vida. Experiências boas, experiências ruins, enfim. E obviamente vai organizando o seu pensamento através de tudo aquilo. Veja o que ele diz sobre essa questão. O livro é análogo ao microscópio ou ao telescópio. A um espírito mais fraco, menos aguçado, menos lógico ou menos preparado. O autor faz perceber as relações, as consequências ou os antecedentes que lhe escapavam. Mas a fonte do conhecimento se encontra nas realidades exteriores e interiores, isto é, na vida, na experiência, no pensamento. Essa observação fundamental permite conceber o que deve ser a leitura e o que ela não deve ser. Ler passivamente é perder seu tempo. Ler é compreender, captar através de um esforço enérgico o pensamento do autor. Portanto, é pensar. Isso aqui é fabuloso, né? Delicioso. Veja, quando você lê um grande romance, por exemplo, de alguma perda, que, sei lá, na metade do livro, no final, alguém morre, obviamente que através das suas experiências de vida, você vai lembrar de alguém que você conheceu que já se partiu, já partiu dessa terra. Né? E a partir dali você vai conseguir vai ter uma inteligência emocional a partir da leitura, e você vai entender o que é que você tinha que fazer e não fez, o que é que você fez mas não deveria fazer, o que é que você poderia fazer de melhor, enfim, tudo isso por quê? Porque vai de encontro com a realidade que você viveu. Não somente no que concerne a perda de alguém, mas a uma tragédia, ou algo muito bom, ou um romance, por exemplo, que você teve, né? Uma mulher, enfim, tudo isso, tudo, vai de encontro com a realidade. Por isso que ler não é passivo, por isso que você precisa, ao ler, ler em voz alta, ler devagar e ler com o lápis na mão, grifando, que é a partir dali que você vai extrair, de acordo com o encontro com a realidade, né? Tudo realmente que for de belo, de real, e vai de encontro com a verdade, né? Essa é a realidade. Além disso, vai te causar também, vai incitar ou excitar a sua memória emotiva. Porque muitos romances que você lê, por exemplo, você vai lembrar de algum tempo. Por exemplo, eu estava lendo o livro de Charles Dickens sobre o encontro de Natal. Eu lembrei da minha infância, de como era o Natal naquela época, como era bom, né? Como era gostoso, enfim. Aí você lembra da sua mãe, lembra dos brinquedos que você recebia, que você ganhava de presente, enfim. Então, desperta, você tem um estalo emocional através da sua memória emotiva. Ou seja, porque você teve encontro com a realidade. Ainda que essa realidade você já tenha passado por ela, já tenha vivido, não importa. E também aquela que você ainda vai viver. Que você lê um grande romance que tem uma lição de moral assim incrível, de um autor clássico, de repente você passa por essa situação, ou alguém, e você observa alguém passar, e você, olha só, eu li sobre isso. Então te ajuda até a você saber o que dizer naquele momento, né? Saber o que fazer, tanto de situações ruins como boas também, claro, né? E aqui ele continua, ora, todo ato de pensamento consiste em afirmar ou negar que algo existe, ou que parece com algo mais, ou que tem com outras coisas relações determinadas no espaço e no tempo, relações necessárias ou fortuitas. Então ler é sempre afirmar ou negar uma existência, uma semelhança, uma relação no tempo e no espaço. Sim, quando você lê, você vai ou afirmar ou negar. Se você ler alguma coisa abobalhada, negando sua fé, por exemplo, você vai negar isso. Não, isso aqui está errado, eu não vou reter isso. Eu vou ler de tudo e reter o que é bom. Isso aqui não vou reter esse capítulo, esse livro, enfim. Eu vou ler até o final, mas não vou reter nada porque eu sei que o autor é maluco, está falando contra a fé que eu tenho, entende? Ou você vai afirmar, quando tem autores clássicos, cristãos, por exemplo, como Tolkien, como C.S. Lewis, enfim. Você vai afirmar o que eles estão dizendo porque eles têm uma experiência cristã, entende? Então é afirmar ou negar, você não pode ficar em cima do muro.
Veja, as palavras e proposições do livro não devem jamais reter o pensamento do leitor. É preciso quebrar o osso para chegar ao tutano. Em outras palavras, é preciso ir até as coisas. Ler não pode ser a aceitação servil das afirmações ou negações do autor, mas sua confrontação com a realidade, com a experiência e com a razão, que é condensação das experiências da raça humana. Pronto, é o que eu acabei de dizer. Você não vai acreditar no autor, ainda que ele seja cristão, só porque ele é cristão. Não, porque tem muitos pseudo-cristãos por aí, tem muitos infiltrados, enfim. Mas você vai afirmar, né, concordar com ele, porque você também já teve essas experiências. Então você vai entender a forma que ele escreveu, os esquemas de palavras que ele escreveu, para poder tentar realmente te dar um estalo. E você já vivenciou isso, então por isso que você vai afirmar. Ou, no caso contrário, você vai negar se realmente o autor desconhece, está falando mal da igreja, enfim, desconhece o que é a fé, o que é a vida de sacerdócio, para com Deus, enfim, então você vai negar, entende? Mas não é só negar porque, não gostei desse autor, aquele eu gostei, vou afirmar aquele e outro não. Não, você vai negar ou afirmar de acordo com as suas experiências. Essa é a questão. Não devemos procurar o pensamento do autor, e sim se esse pensamento é verdadeiro. Pronto. Eu já tinha dito isso mais uma vez, já tinha explicado rapidamente, né? É preciso esquadrinhar, mais do que as afirmações e negações, os motivos do autor para negar ou crer. É isso. Em outros termos, quando algum autor, em busca de um paradoxo, afirma que Homero ou Shakespeare não existiram, são duas razões que é preciso avaliar uma por uma, e não suas afirmações. É simples assim, porque se você for apenas rebater por rebater, não, aí você já entra o lado emocional. Por mais que um indivíduo diga para você, olha, 2 mais 2 são 5. Você não vai achincalhar ele e dizer, não, você está maluco. Não, você precisa dizer, não, por quê? Faça a conta na minha frente que eu vou fazer com você aqui e nós vamos perceber qual será o resultado. Eu já sei que é 4. Ele já faz na minha frente, vai dar o mesmo resultado, vai ser 4. Agora, se ele quiser negar, ele já está no lado emocional, ele não quer afirmar essa verdade. Entende? Essa realidade. Ele que está maluco, não eu. Aqui ele segue com outro exemplo. Quando se afirma que uma baleia apresenta mais semelhanças com o homem do que com o tubarão, é o exame das similitudes profundas que irá encerrar a questão. É simples. Se chega um louco dizendo que o tubarão, uma baleia, parece com o ser humano, você tem que fazer o exame, certo? Vamos examinar. Onde é que estão os braços dela? Porque o ser humano tem 2 braços. Não tem. Cadê as pernas? Não tem. Cadê a cabeça? Cadê o corpo? Ou seja, é completamente diferente, entende? E aqui ele vai mais além. Todo conhecimento que não passou pela peneira e que acolhemos a crédito é um pseudo-conhecimento. É claro, você tem que saber reter o que é bom, o que é verdade, o que é que está sendo dito ali é verdade, pronto, você reteve. Você não vai acreditar em qualquer um. E aqui tem um parágrafo muito interessante que é aplicado aos dias atuais, a nossa era da internet, né, da informação. Ele diz, fica-se rapidamente atravancado e paralisado pelo acúmulo de opiniões e de fatos, em meio aos quais não se discerne mais o verdadeiro do falso. E é o que nós estamos vendo hoje. São tanta informação que os indivíduos são preguiçosos e não querem, ninguém quer saber averiguar, analisar, examinar, fazer um autoexame de consciência, ou seja, ler. Ninguém quer ler. Por isso que ou acredita ou nega, mas sem saber. Essa é a questão. Discorda por discordar, já leva para o lado emocional, para o lado pessoal. Ninguém quer avaliar, quer examinar. Eu só gosto de você ou não gosto, acabou. Eu não estou nem avaliando o que é que você está dizendo, né? Examinando tudo aquilo para poder até mesmo tentar te consertar. Não, você está equivocado aqui, eu estudei esse assunto, é assim, enfim. Eu só vou discordar de você ou concordar porque eu gostei de você ou não gostei. Entende? É o que está acontecendo hoje, nessa pobreza intelectual, nessa deficiência intelectual que nós temos hoje no Brasil. Né? Mas enfim, é mais ou menos isso. Então, saiba que o livro não passa de um instrumento, mas um instrumento preciso, ok? Então é isso. Então, muito obrigado por ter assistido a esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Hasta pronto.